E aí, rapaziada, tudo bem? Se vocês seguiram a dica, tudo bem, né? Porque a gente fez 70 pontos, bem mais aí que a média. E, cara, bora já começar aqui a montar a escalação para a próxima rodada, que é uma rodada um pouco mais cara, né? Ah, vai. Tem vários confrontos aqui. Deixa eu dar uma comentada sobre os confrontos primeiro. Atlético Mineiro é favorito, Flamengo é favorito. Esse jogo Bragantino e Corinthians é bem complicado de ver. Eu acho que o Ítalo tem chance de ir bem nisso aí, mas não sei sobre os outros jogadores, eu não tenho tanta confiança assim. Aí a gente, o Palmeiras, né? Palmeiras é o Palmeiras. Aí o Santos e Cuiabá também é um jogo mais complicado. Aí o Inter é favorito, apesar disso, historicamente o Juventude dá uma complicada com o Inter na casa do Juventude. Então tem que ir com um pé atrás, sabe? Eu não iria muito pra cima, dobrar o Inter, coisa assim, eu acho que eu não iria. Aí, Fortaleza e São Paulo. São Paulo tá bem melhor que o Fortaleza. Ah, o clássico de Goiás, né? Os dois times têm boas chances. Difícil de dizer quem é favorito. O Coxa é favorito contra o Avaí, especialmente no lado ofensivo. Eu acho que o Coxa cria bastante oportunidade. Mas a gente vai comentar de um jogador do Avaí ainda. E o Atlético Paranaense é favorito, na minha opinião, contra o Ceará. Sabendo disso, aí a gente parte pros jogadores, né? Vamos lá. Começar com o gol? No gol, cara, a gente vai direto, vou ser bem honesto, vamos direto pros mais baratinhos. A gente tem o Atlético Paranaense, considerando que o Bento, né, do Atlético Paranaense, considerando que o Atlético Paranaense com o Carille é bem defensivo, eu acho ele um jogador interessante, uma boa chance de SG. Aí a gente tem o Ronaldo e o Tadeu como apostas, já que são dois times mais ou menos do mesmo nível. E aí a gente tem o Gus Souza, que é cara que vai entrar no meu time. Eu acho ele, pô, um ótimo custo-benefício, né? Você ter um SG do Flamengo que é favorito contra o Botafogo por 3,40 cartoletas é ótimo. É o que a gente pede, mano. De técnico eu já vou adiantando que eu vou com o Jair Ventura, porque pra mim a diferença de cartoleta não vale a pena pro Carille. O Carille seria a minha segunda opção. Quem tem cartoleta vale a pena, mas vocês veem aqui, eu tenho 120 cartoletas. Então eu vou de Jair Ventura mesmo. Aí, agora na zaga, a gente tem várias opções. Primeiro eu quero comentar sobre o Maicon. Maicon tem uma ótima quantidade de desarmes nas primeiras três partidas. Na última decepcionou um pouco, mas contra o Cuiabá é uma boa opção. O Gustavo Gomes também é uma ótima opção. Claro, ele é bem mais caro, mas se tu quer um zagueiro mais caro, dá pra injetar o Gustavo Gomes. É um cara que vale muito a pena a grana. Aí a gente tem o Murilo, que é um Gustavo Gomes 10 cartoletes mais barato e, né, não é o Gustavo Gomes, mas quebra o galho. A gente tem o Diego é uma ótima opção contra o Fortaleza, especificamente. Eu coloquei ele na última rodada. Foi aquela coisa, né? Não foi ótimo, não foi horrível. Aí a gente tem o Davi Luiz. Davi Luiz que vai entrar. Eu não sei se o Davi Luiz entra no meu time, na real. Tem que ver isso aí. Eu acho que pela cartoleta vai acabar não entrando. Mas ah, vai acabar. Eu acho que tem opções reais, assim. A gente tem algumas, sendo o Murilo, o Diego. Para quem tem mais cartoleta, o Maicon é recomendável também, mas pela lateral, que é. A gente vai colocar um cara do Santos, eu não iria. Eu não dobraria, né? Aí tem o mercado ou o Bruno Mendes também, contra o Juventude. Eu provavelmente vou acabar pegando o Bruno Mendes ou o Arboleda, algum cara assim. Entre o Diego e o Arboleda é difícil de escolher, honestamente. Os dois não são particularmente ninguém melhor que o outro. E tem também o Godin. Não sei se o Godin não tá mais provável, acho que não tá.
Mas se o Godin entrar como provável, o Godin é uma boa opção. Por enquanto, a gente vai com os baratinhos, com a Arboleda e Bruno Mendes. Mas tem que ver depois como é que vai indo a rodada, como vai os jogos da Libertadores. E aí a gente vai decidir nessa hora. Aí, agora, a gente tem o Arana. O Arana não tá tão legal assim, né? Mas é difícil não entrar com alguém do Atlético Mineiro. Também. Já vou adiantando que a gente vai com o Hulk. Então, pra dobrar com o Hulk, alguém. O Arana é uma ótima alternativa. Eu não tenho tanta cartoleta, então eu vou evitar esses caras um pouco mais caros. Ah, o Lucas Pires é uma ótima opção, tá no meu time. Contra o Cuiabá fora de casa. O Cuiabá é um time que segura bastante o jogo. São sempre jogos de poucos gols, então a chance de SG é alta. A gente tem o Bruno Pacheco. Eu gosto do Bruno Pacheco, 9 desarmes. Contra o Atlético Paranaense, que é um time um pouco mais retrancado. Dá pra apostar, mas é uma aposta, né? A gente tem o Felipe Luiz. Felipe Luiz, pô, é um cara que ano passado muito bem. Não sei se esse ano vai estar na mesma, mas pegando o Botafogo é uma boa alternativa. Eu não vou pegar porque eu já tenho o Hugo Souza. Mas, fora isso, daria pra pegar sim. O Madison também é uma alternativa barata para quem não quer colocar o Lucas Pires. Mas o Lucas Pires é bem melhor que o Madison. Eu faria o esforço. E o Piquerez, pra mim, é um cara difícil de tirar do time. Isla também é uma opção, assim, é um cara um pouco mais ofensivo em relação ao Felipe Luiz. O Felipe Luiz é um cara um pouco mais pra consistência. Então você dá essa troca aí se tu vai com algum lateral do Flamengo. Beleza? Aí no meio campo, Arrascaeta e Veiga é muito difícil de não colocar. Eu não vou colocar o Veiga porque é difícil ele valorizar com o valor dele e os 15 pontos que ele fez na última rodada. Então eu vou acabar pegando. Ó, tem quatro meias, na minha opinião, para essa rodada: Arrascaeta, Veiga, Zaratio e. Claro, o Nath também é uma opção ok, mas eu não gosto muito dele. E tem também o Terans. O Terans e o Zarate vão completar o meu meio, mas eu iria com algum desses aí. Aí, para apostas, a gente tem o Wellington Rato, né, que é um centroavante que no Cartola tá como meia. É bem interessante, especialmente contra o Goiás. E também quero citar o Bruno Silva, que é um cara que é bem focado nos desarmes. 16 desarmes, problema suas 12 faltas e os dois cartões já. Em quatro partidas, dois cartões amarelos é uma média bem alta. E contra o Curitiba é um time que vai muito pra cima, muito pra cima. Então, ele é um cara que vai ter que desarmar bastante. Então, vai ser interessante ver aí o quanto ele vai desarmar. Tem uma boa chance de imitar o Bruno Silva. É isso aí. São esses os meias que eu usaria. Aí a gente tem o Hulk, né? Dispensa comentário, é o Hulk. Cara, o ruim dele é marcar 5 pontos. É difícil não colocar o Hulk. Aí a gente tem o Ademir pra dobrar. É interessante, ah, mas eu gosto de Gabigol. O Gabigol é o cara que tu não vai tirar, tá? Inclusive, é o meu capitão pra rodada. Mas o Gabigol é um cara que tu não tira. Tu põe e não se preocupa. E pra completar o ataque, cara, tem várias opções da hora. Você tem o Dudu, né? Tem o Igor Paixão e tem o Ademir. E no meu time, o cara que vai completar é o Igor Paixão. O cara, pô, jogo ruim dele fazendo 3 pontos, 4 pontos. Isso que ele ainda não conseguiu um, vamos dizer, uma partida super incrível com 2 gols. E o cara tá com essa média 8 pontos.
Os caras que tem essa média tem tudo alguma partida mitada, mitadaça. Então, é um cara super forte. Ah, deixa eu ver aqui. Pra reserva, cara, o Ítalo é uma boa pra quem tem pouca cartoleta. 9 de cartoletas, acho interessante. É um cara que várias vezes vai meter seu golzinho tal. Ah, os caras mais baratos, difícil de colocar. O máximo que dá pra fazer é colocar o Veron. Mas mesmo assim eu acho que eu não iria. Eu faria a força de colocar um cara um pouco mais caro, talvez trocar o Paixão pelo Aleph Manga, alguma coisa assim. E é isso aí. Inclusive vou colocar ele como o meu cara na reserva. Na meiuca a gente vai fazer. Ah, eu esqueci de comentar, o William Farias é um cara muito bom também. É um cara muito regular. Vai estar no meu time. 12 desarmes, 0 faltas cometidas. E de vez em quando ele dá um chute a gol. Então, vai que dá, vai. Ah, e também uma outra aposta boa é o Apodi? Não, era o outro, o Elvis. Elvis é um cara que cobra falta, cobra escanteio, tem boas chances de dar assistência, tem um chute interessante, então é um cara que vale a pena a aposta também. Mas isso aí é um pouco mais aposta. Eu tenho dois caras do coxa ali. Aí, pra zaga, eu vou deixar um cara, o Matheus Felipe, ô carai. Eu vou deixar o Matheus Felipe na minha reserva. Lucas Halter também é, é, nenhum zagueiro do Atlético Paranaense me chamou muita atenção. Então é difícil. Por isso o Bento é o cara que eu mais recomendo por SG do Atlético Paranaense. Tem o Isla aqui. Mas só para avisar, o Guilherme Biro é interessante. E se o Egídio, o nome dele é Egídio, se o Egídio jogar também é interessante pelos desarmes contra o Havaí. O Havaí não é muito bom no ataque, especialmente pelo lado direito ofensivo do Havaí, lado esquerdo da defesa. Ah, cara, na reserva disso aqui eu não vou colocar ninguém. E é isso aí. Essa aqui é a escalação inicial, pelo menos. Talvez eu troque o Bruno Mendes, coloque um outro cara se der a cartoleta. Talvez eu faça alguma mudança nesse estilo, mexer no time. Mas o esboço inicial é esse aqui. E, cara, eu quero comentar só do Atlético Paranaense. Olha só os últimos jogos do Atlético Paranaense. 1-0, 1-0, 1-0. Esse aqui é da Copa do Brasil, né? Mas foi um 5-2, mas 1-0, 1-0. Então, desde o 4-0 que levou na primeira rodada contra o São Paulo, os caras fizeram 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Então, são vários jogos de poucos gols. Então, por isso eu acho interessante um zagueiro do Atlético Paranaense. Talvez para quem tem pouca cartoleta, ache interessante. É isso aí, deixa o like, se inscreve, tamo juntos. E. O, outras opções de capitão é Hulk e Arrascaeta. Ou se tu vai colocar o Veiga também, o Veiga é uma boa opção. É isso aí. Tamo juntos. Falou.